Fala galera, beleza? Eu sou o Skitter, esse é mais um Caverna do Cinema. Hoje é um tipo de remake da minha tentativa de falar de Herege. Já que o canal agora está com um pouquinho mais de visibilidade, eu acho que aquele vídeo foi feito nas coxas e eu vou tentar esmiuçar, porque o vídeo eu vi no ano passado, o filme no caso. Eu vi ele no Festival do Rio, então eu revi ele esse ano. Vou molhar um pouco a garganta. E, tipo, sobreviveu muito bem na minha revisão, com todos os seus defeitos. Eu ouso dizer que eu chego a gostar um pouquinho mais de Herege do que de A Substância. Me perdoem. Eu ainda considero, sim, filmes de níveis diferentes. Espera aí que vou ter que espantar um negócio aqui. Vizinhos. Mas sim, eu considero eles de níveis diferentes. Óbvio, a crítica de A Substância ainda é ambiciosa. Porém, de verdade, eu ainda estou surpreso em como esse produto, com todas as suas falhas e todo o seu formato de um terror comercial, um pipocão, se sustenta melhor do que filmes que eu vi recentemente e que estão sendo bem recebidos como fôlego de filme de horror. O A Hora do Mal, eu vi hoje, não paguei para ver dessa vez, mas ainda assim, triste. Não vou nem gravar vídeo sobre o Faça Ela Voltar, nada demais. Enquanto Herege, na revisão, ainda se mostrou um ótimo filme, com uma excelente atuação e com camadas muito mais respeitáveis do que os ditos terrores complexos de hoje. A história de duas meninas mormons que vão pregar na casa de um homem que até então parece um cidadão pacato, é um Flanders, entendeu? Feito pelo Hugh Grant, um ator que eu nunca tive nenhum carinho. Fez muita comédia romântica, é muito maior com o público feminino. Porém aqui na sua melhor atuação, e merecia ter sido indicado ano passado. Com certeza uma das minhas atuações favoritas do ano passado e quiçá dessa metade de década é a dele, nesse filme. Elas então são levadas à casa desse homem durante uma nevasca para pregar sobre a religião delas. Elas são mormons. Não vou fazer nenhum juízo de valor sobre essa religião, sobre até mesmo os pontos que eles levantam ali. Uma coisa que eu consegui perceber revendo. Algumas coisas que na primeira assistida sempre me soam pueris são extremamente realistas. O fato daquelas meninas entrarem naquela casa e confiarem na civilidade daquele estranho é a coisa mais comum para se acontecer. Geralmente as pessoas, as mulheres, garotas novas que são assim partes de algum grupo, alguma religião muito específica dentro de sua, algo que é um fator muito específico dentro da sua vida, as torna pessoas de uma camada de racionalidade não burra, porém uma camada muito específica que faz não enxergar o mundo com maldade. Isso é real. Morando no Rio de Janeiro, eu posso te dizer, cara, andar com a maldade é talvez o caminho mais seguro para você ter a sua vida equilibrada. Real. A quantidade de situações que ocorrem aqui que seriam evitadas se a pessoa fosse um pouco mais reativa e esperasse o pior do outro. É triste falar isso, mas é assim que eu ando, entendeu? E aquelas meninas entram naquela casa ali, aquela casa concêntrica, tal qual o inferno de Dante. Elas poderiam muito bem quebrar aquele vidro e usar o sinal de fora para chamar a polícia.
isso bastaria, porém elas têm um inferno a atravessar, um caminho estreito para atravessar. E então, através dessas provações, elas são apresentadas com os fatos, o racionalismo e o, vamos dizer, até um tipo de positivismo do personagem do Hugh Grant, que até nos momentos em que ele começa a perder o controle, ele entrega uma composição muito boa do que é um personagem controlador. Mas ele não é um psicopata. A minha interpretação que eu tive vendo Herege... Agora não, cachorro! Foi de que ele realmente é um indivíduo profano. Por mais que ele pregue toda aquela lógica de que as religiões caminham para um rumo de controle, em que aquilo ali é o único fator verdadeiro em todas as religiões, a forma como ele conta com aquilo ali, beleza, é um filme de ficção, um filme de terror, e as coisas têm que acontecer. Porém, a razão que eu vejo de que ele conta com que elas vão tomar aqueles caminhos é porque ele é uma espécie de, dito no vulgar, pregador de magia negra. Entendeu? Nada contra qualquer um aí, mas não vai ser o tipo que vai apresentar um panfleto para você, mas ele acredita, ele tem fé na ruindade dele. Eu não vou falar numa camada maior, quem quiser que procure isso. Ele acredita nas forças com que ele mexe, que elas vão seguir aquilo ali. E até certo caminho, ele está certo. Ele crê. Entendeu? A minha crítica com Herege ainda permanece, para mim, o pior ponto. Meu amigo Lázaro citou que o que mais incomodou ele foi quando ele usa as canções para mostrar como uma religião é uma vertente da outra, é um reaproveitamento de conceitos de outra, usando Creep do Radiohead, uma música mais antiga que eu esqueci, depois Lana Del Rey. Particularmente, essa não foi a parte que me incomodou, e eu vou te dizer por quê. Religiões como essas que pregam de porta em porta são didáticas, são de um didatismo enorme. E é um didatismo, desculpe de novo, que quando você vê de fora, você pode não achar isso se você está nela, mas quando você vê de fora, você vê uma certa autoindulgência. E, fala que eu te escuto aí, eu digo a mesma coisa, entendeu? Agora, o que eu posso dizer, cara, sem só um teórico da conspiração? Aquele cara é um satanista, vamos dizer assim, num termo vulgar, não precisa ser Satã, a figura que ele acredita, mas aquele cara com certeza é um arcano, e ele crê na força que ele professa, que a heresia que ele vai conseguir extrair, que a maior heresia que ele pode extrair é a apostasia daquelas meninas. É a apostasia de quem ele confrontar. Tem uma frase assim, todo apóstata começou como crente. Então sim, você tem que quebrar aquilo ali. Quebrar aquilo é uma violação, é um ato de sacrifício. Além de toda a espiral de dor e de terror, o ponto o culminante dele naquela maldade seria justificado no sacrifício da fé daquelas meninas. E aqui já entra na área de spoilers, na minha interpretação. Conforme Inferno de Dante, é cônico, e ele vai enorme, né, porque os defeitos são maiores do que as qualidades existentes no nosso plano, e ele vai ficando afunilando no centro da Terra até que ele passa pelo purgatório e o paraíso. Quando elas chegam no purgatório, em que elas tentam traçar um plano para sobreviverem, a que era mais inteligente, e também a mais falha das duas, talvez a que já andasse com mais maldade, que até é visto que ela tem um anticoncepcional no braço do passado dela, no caso um aparelho anticoncepcional, esqueci qual é o nome daquele pininho, ela acaba morrendo. Porque ela não achava que ele fosse atravessar aquela linha tão rápido.
E através daquele espaço de dor, a outra personagem atravessa a última esfera. Ela tem uma tomada de decisão uma tomada de postura, perdão, muito brusca. É o maior defeito do filme. Ela vira uma intelectual do nada, entendeu? Ela não demonstra. Ela é uma nerd. Você percebe que ela gosta de Homem-Aranha, ela gosta de Monstro do Pântano. E acreditem, não existe caminho maior para você ler, para você conhecer conceitos filosóficos desafiadores do que você ver consumir quadrinhos, consumir esses personagens, principalmente Homem-Aranha e Monstro do Pântano. Steve Ditko era um objetivista. Monstro do Pântano, na sua fase do Alan Moore, eu não preciso falar nada, tá? Só leiam. Stan Lee, por mais verborrágico e comercial que fosse, era um homem filosófico pra caralho. Ele gostava muito do que ele, como se fala, do platonismo. E isso está presente nesses personagens. Ela é uma nerd, então com certeza ela tem uma bagagem cultural através disso daí. Fora outras coisas. O problema é muito brusco, entendeu? Ela não tem o tempo de tela total para aquilo ali. Quando ela se recusa a fazer a apostasia, ela não se recusa nem mais porque ela tem esperança de viver. E então, que confirma a minha teoria, e de novo, eu não estou explicando o filme, quem já viu outros vídeos meus sabe que eu não faço isso. Essa é a minha visão. O que confirma para mim que aquele cara era um clérigo de magia negra era que ele faz aquilo tudo confrontando elas com a pergunta e fazendo elas caírem, igual aquelas mulheres que ele mantinha ali naquele umbral, como reféns, ao excesso de questionamento dele sobre qual é a religião verdadeira e qual é a fé. Qual é o sentido da fé, já que só o controle que realmente importava. A menina não oferece essa resposta. Então a gente tem aquele final. Muitos filmes de terror têm um final que é freak show. Às vezes, o que justifica o público comum a sentar ali e ver, pô, que cena louca tal. E a gente tem a menina que morreu, a que seria a mais inteligente, o cadáver dela se levantando e acertando ele na têmpora com um pedaço de madeira com 3 pregos. Os 3 pregos de Cristo. Então, óbvio, ele já estava com um furo na garganta. Provavelmente, no mundo real, ninguém ia parar naquele furo, né? Ia se defender, ia fazer aquele cara estar morto de vez. Mas, de novo, a inocência nem sempre é uma virtude. Então, tudo que ele montou, em que ele já tinha engendrado naquela mesa, naquela escrivaninha dele, que é um altar, que é a própria maquete do seu inferno, tem também o sacrifício dele, que talvez ele não tenha calculado. Quando você joga com o demônio, você paga um preço e o preço não vem dizendo como ele vai ocorrer. A casa sempre vence nesse mundo, a casa sempre vence em outro plano também. Ele faz aquilo ali tudo para questionar o mistério da fé, porque ele quer que elas se dobrem à heresia, da apostasia. Ele recebe a confirmação de que existe algo. O que ele recebe como resposta é uma interrogação. A interrogação é o que acerta ele aqui. A resposta que ele recebe, seja de qual lado for, vai fazer ele morrer os últimos segundos dele com mais perguntas. Porque o mistério é esse. A fé é essa. E talvez ele tenha fraquejado na fé da lógica e do satanismo que ele buscava infligir. Entendeu? Essa é a minha interpretação do filme e é um filme que resistiu muito bem. Apesar desses defeitos, eu não falo que o final é ruim.
O final é problemático, se espia muito bem nessa conclusão. O terceiro ato, no caso, o início do terceiro ato é problemático, mas o filme se segura muito melhor do que essas besteiras que eu vi sendo vangloriadas hoje. A trinca de atores está muito boa, as duas meninas e o Hugh Grant. E esse é o filme dos diretores de um filme que também, porra, pra mim não diz nada. Até hoje eu não sei o que viram demais nesse filme, que é o tal Um Lugar Silencioso. Considero também um produto superior, tá? A Um Lugar Silencioso. Cara, eu tô gravando esse vídeo realmente porque eu acho que eu não me expressei mais, e quando eu tento falar assim, sai algo mais honesto do que eu resumir o que é o filme e tentar falar de aspectos técnicos. Eu sou um espectador e funciona melhor falando de espectador para espectador. O não que ele quer extrair daquelas meninas nunca vem, até ele converter aquilo em dor física. Quando ele converte em dor física, eles fazem ela desistir da vida. E então ele recebe a resposta deles sobre o mistério da fé. A resposta é uma interrogação. A resposta é uma imensa pergunta. É mais dúvida. E para os dois lados a menina sobrevive. Você não sabe se naquele final ela está morrendo de verdade. Não acho que tocar Knocking on Heaven's Door seja o ideal nesse tipo de final. O final é bonito. Quando ela vê aquela borboleta que ela pensa, eu estou sonhando que eu vou virar uma borboleta ou sou uma borboleta sonhando que sou um homem, um ser humano? Porque ela falava que quando ela morresse ela queria se transubstanciar em uma borboleta. Mas é muito vago, entendeu? Esse ponto. Não precisava ter botado a música. Se ficasse só aquele final com ela não vendo, ela vendo a borboleta do ponto de vista dela de primeira pessoa, e então depois não vendo nada, seria mais bonito. Ela sobreviveu ou não? Vai da sua fé de que aquilo ali teve algum sentido. Mas ainda assim fica a minha recomendação, gente. Essa é a minha recomendação de Herege. Um dos melhores filmes que eu vi ano passado, um dos melhores filmes comerciais, e bem melhor do que tudo que eu vi esse ano até agora, sendo bem recebido como grandes filmes de horror. Ok? Vou ficando por aqui, até a próxima.